Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todos. A live hoje, um momento para mim, que é a reflexão que vai ser dentro da família. Como você está ali refletindo a sua família? Você está tendo tempo para sua família? Você conversa, você liga, manda mensagem. Hoje com o WhatsApp, as pessoas não ligam, né? É difícil ligar. Ouvir a voz, manda o áudio, tem várias opções, tem chamada de vídeo. E vocês estão fazendo frequente? Lembra? Ou lembra e não faz? Ou lembra e faz? Como o diálogo de vocês? Vocês se comunicam entre si? Vocês têm um diálogo bom? Essa reflexão que você para e vê como está a minha família. A atenção que eu estou dando à minha família, a família com que eu convivo e a família que mora distante. Ou se eu não convivo com nenhuma família, eu moro sozinho, sozinha. E como eu convivo com meus familiares. Então, essa reflexão para analisar a família é que nos impulsiona para a vida. Porque tudo está ligado, toda a nossa estrutura é familiar. Ela vem à base familiar. Tem a nossa base, todos nós temos a nossa base inata, que ela tem uma parte pela construção familiar e a outra parte pelo meio social. E como está esta base agora da minha família? É uma relação tóxica? É uma relação ali saudável, feliz? Tenho mágoas, ressentimentos? É brigas constantes? Ou são relações mais calmas? Porque é normal brigar na família, é normal um querer se intrometer na vida do outro sem pedir licença. É normal falar da vida do outro no grupo da família. É normal. Mas é uma forma de ajudar também aquela pessoa, não só de crítica. Né? Tem pessoas que acham que é criticada pela maneira que fala dela. Mas muitas vezes não é uma crítica. Muitas vezes só está orientando, só está abrindo o olho, só está falando para ter mais cuidado. Não é uma crítica que vai machucar. Tem pessoas que são maldosas, críticas e tudo, que julgam. Isso todo ser humano tem esse lado. Mas também tem um lado acolhedor. Vai depender de cada um, né? Dos princípios de cada um, de como eles estão vendo, de como lida. Mas aí qualquer pessoa vai saber se essa pessoa ela está agindo pelo lado bom ou lado ruim. Então, como está a relação familiar sua? Como você convive com seus familiares? É satisfatório? Você reflete? Você muda? Porque não mudamos o outro. Temos que mudar a nossa visão diante do comportamento do outro. Temos que lembrar que essa briga, essa confusão que dá muitas vezes na família, não é a pessoa em si, mas sim o comportamento daquela pessoa que está levando a essa situação atual. Né? E como anda o comportamento das pessoas? Você vê o comportamento ou você vê ela um todo ou nem sabe de nada? E aí causa essa, né, agitação familiar.
E aí cada um vive no seu mundo, procura se afastar, procura não estar presente, procura ficar ali mal, porque não sabe lidar. Muitas vezes é melhor ficar calado, é melhor se afastar para analisar, para se conectar, para ver, né? Poxa, será que eu peguei mal? Será que eu fui invasivo? Será que eu pedi licença ali para falar das coisas? Será que eu falei demais? Esse análise é bom para a nossa estrutura, para saber lidar no meio da diversidade humana. É dentro de casa, é na família que está a nossa base, a nossa estrutura para lidar com tudo, em segurança e segurança. Boa tarde, João, seja bem-vindo. Insegura e insegura. Então, uma relação familiar é de confiança, é segura, eu confio, né? É prazerosa. Eu posso contar, ou é um relacionamento inseguro que eu não posso contar? É dedução, é insegurança, ou é certeza que eu tenho? Porque por mais que temos ali a base, que precisamos da família, que é a nossa base, já temos a nossa própria base. Se eu não conseguir antes fazer diferente, porque eu não tinha conhecimento, não adianta eu culpar a minha família por ter agido da forma que não foi legal. E fica remoendo uma coisa que já aconteceu há trocentos anos atrás, que a pessoa não tinha conhecimento. E esse não ter conhecimento é que dá essa divergência diante das situações no contexto familiar. Vem as brigas, vem um ódio, vem ali uma relação de conflito, ou não. Então esse minuto para mim, este momento que eu tiro dessa reflexão no contexto familiar, vai dar a estrutura. Se você consegue lidar com o outro, ou se você não consegue, vai saber quais as minhas dificuldades que eu tenho em lidar com o outro, com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, com minha mãe, com meus pais, os primos ali, os familiares presentes diariamente e os familiares que eles estão distantes, né, que moram longe. Então, esse contexto familiar é que estrutura essa confiança, a familiaridade, afinidades, que tem essa estrutura de união, sem o conflito. Que é normal ter conflito, é normal de conflito leve, médio ou grave. Vai depender de como a pessoa enxerga aquilo ali, como ela reflete. Como ela está refletindo a vida dela no contexto familiar dela e dela com os demais. Tem paciência, tem ali uma reflexão ali assertiva, de raciocínio, de se colocar no lugar do outro, ou só impõe? Porque tem pessoas que só impõem, acha que ela está certa em tudo, que o outro tem que seguir assim. Sim, mas se o outro quiser, se o outro tiver aliado com o pensamento, aí ela vai fazer. Agora, se ela não tiver alinhada, ela não tem como fazer, não tem. Então, não temos como interferir na vida do outro, nas decisões do outro, no ponto de vista do outro, de fazer com que o outro faça como eu quero, realize as coisas do jeito que eu quero, e muitas vezes não vai ter, onde vai ter o conflito daquela situação. É entender o contexto familiar, as relações, que é um processo de continuidade nas amizades sociais ali que criamos no meio longo da nossa trajetória de vida, né? Os que ficam e os que não ficam. A mesma coisa é dentro da nossa família, né? Como é o convívio com os nossos familiares.
Por que dos convívios de conflito? Por que daquele que eu fico bem? Então, essa análise, essa reflexão neste momento que eu tiro para analisar o contexto familiar, minha família, é um crescimento imenso que temos diante da nossa evolução. Porque vai nos dar paz, dar tranquilidade, sabedoria para lidar com o outro, a paciência. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Raquel. Então, para lidar com a paciência, para discernir melhor, para acolher e ser acolhido. Porque o outro só dá o que tem, não pode dar o que não tem, mas eu quero aquilo, né? Muitas vezes a gente, eu quero desse jeito. Mas muitas vezes não é. Não quer dizer que não sendo daquele jeito, que não ame. Ama sim. Cada um tem o seu jeitinho único de amar, mas muitas vezes completa o outro porque o outro entende. Muitas vezes não completa porque o outro não vai entender. Vai achar que amar é de um jeito, não é daquele jeito que o outro está fazendo. E aí dá uma confusão danada muitas vezes. E não é. É aprender as várias formas de amar, infinitas formas de amar, de expressar o amor ali diante da nossa família. Então procure refletir mais sobre a sua família, a se perdoar, a perdoar o outro. Procure falar o que eu fiz com o outro, eu gostaria que fizesse comigo. O que eu quero que o outro faça era aquilo que eu gostaria. E entender que nem sempre o outro vai estar alinhado com o seu ponto de vista. E aí vive todo mundo bem diante de todas as situações que aconteçam, porque sabe respeitar o ponto de vista do outro, sabe entender o ponto de vista do outro. Porque não temos culpa se muitas vezes é o outro quebra a cara. Não temos. Temos que a nossa obrigação é ajudar, orientar, se pedir ajuda. Se não pedir, nós não podemos interferir ali no do outro. Não podemos, porque é invasivo de entrar na vida do outro sem pedir licença, sem pedir. Por mais que seja por uma boa causa, por mais que seja ali por uma intenção boa de ver que o outro está ali, né, podendo se prejudicar, mas a pessoa não tem. O que pode falar é assim: estou te vendo você nessa situação, assim, assim, assim. Eu posso te ajudar? Aí ela vai falar sim ou não. E mesmo que ela não responda nada, ela já vai ter a certeza, ela tem a confiança que pode contar com você em qualquer momento. Que ela vai ter esta confiança que pode contar com você. É só você acolher sem ser invasivo. O que a gente não quer pra gente, não fala, né, não faz com o outro. Então busque acalmar, não adianta se desesperar quando vê algum familiar, ente querido passando por dificuldades ou deduzindo que aquela pessoa está em dificuldades, porque dedução não é certeza. Se aquela pessoa não chegou e falou, não pediu ajuda, porque tem gente que é orgulhoso também, não aceita. Não aceita. E aí? Mas não é problema nosso. É uma forma que ela lida com essas situações. Não é também problema nosso. Né? Precisamos entender ali como lidar com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, para que a gente não fique mal, não absorva o problema do outro, porque o problema do outro não é nosso. Sinta, né, ali, acolha e ofereça ajuda. Se vê alguma coisa em risco, a outra pessoa vai dizer, como eu falei antes, sim ou não. E deixar as coisas fluir, porque nós não temos controle. A nossa obrigação é de acolher, de amparar naquele momento que o outro está necessitado. Se o outro pedir. Se eu ver que está necessitado e não pede, aí, como eu falei antes, pergunta se precisa de ajuda, no que posso te ajudar. Só isso. E pronto. E a pessoa vai responder o sim ou não e vai
pedir ajuda ou não, mas vai saber que eu pode contar com aquela pessoa. Então, esse momento que você tira para refletir essa vida, como eu foco para poder ajudar as pessoas a lidar no dia a dia, que não é fácil, né, para a gente lidar com o nosso próprio ser e com tudo que está em nossa volta. Então, é paciência, amar, carinho, refletir, e deixar, e ser você. Muitas vezes faça uma oração, deixa lá, e se não souber lidar com certas situações, peça proteção, ajuda ao ser maior, para que te intue o melhor a ser feito, para que te, né, oriente ali no que deve fazer, e o resto o universo faz. Muito obrigada e boa sorte aí nas relações familiares. A live vai estar no YouTube, fique à vontade para compartilhar e se inscrever no canal. E até a próxima live, que vai ser feito dentro desse suporte do momento para você tirar para você, para refletir a sua vida, cuidar de você e sucessivamente o meio onde você convive será beneficiado. Tá? Beijo no coração e obrigada.